Olá, pessoal! Esta é a nossa aula 6 do curso de Direito Comercial a respeito dos atos sociais e seu registro. Nós discutimos nas aulas anteriores, e eu estou repetindo isso aqui mais uma vez, que é a questão das pessoas físicas e jurídicas e se elas são empresárias ou não empresárias. Então a gente viu que as pessoas físicas podem exercer atividade empresarial ou não empresarial e as pessoas jurídicas podem exercer atividade empresarial ou não empresarial. E você se lembra que a atividade empresarial é aquela atividade econômica, ou seja, que visa lucro, e organizada, ou seja, que maneja os fatores de produção, que são capital, trabalho, tecnologia e insumos, para a produção e a circulação de bens, de mercadorias e serviços. Nós discutimos também na nossa aula, quando falamos sobre esse assunto, que o tipo de pessoa que está envolvido, se é pessoa física ou jurídica, e qual é a atividade que está exercendo, vão afetar a legislação aplicável e o local onde será feito o registro daquela atividade. No caso das pessoas físicas, o registro é importante porque ele vai dar regularidade ao funcionamento daquela atividade. Então, o profissional autônomo, por exemplo, ele precisa ter registro numa entidade de classe. Se você é, por exemplo, um contador, para que você possa exercer uma atividade de contador regularmente, precisa ter a inscrição no Conselho de Contabilidade respectivo. Se você é dentista, se você é médico, se você é advogado, se você é engenheiro, arquiteto, tem que ter registro na sua entidade de classe para justamente poder praticar aqueles atos que são exclusivos daquela sua atividade. Né? Isso para as atividades que exigem registro, outras não necessariamente exigem. Tá? Além disso, então, a pessoa física ela pode ser empresária. E aí não é a mesma coisa aqui que o registro do profissional autônomo. Quando a pessoa física empresária vai exercer os atos de empresário, para praticar a empresa, né, precisa também fazer um registro, mas fará o registro na junta comercial. E aqui o empresário individual, você se lembra, é o caso do MEI. Então, a pessoa física precisa se registrar para que possa exercer a sua atividade regularmente. No caso da pessoa jurídica, o registro é ainda mais importante, porque não só ele serve como uma regularidade da atividade, então para que a atividade seja regularmente exercida, sem gerar punição de ninguém. Além disso, é justamente o ato do registro que vai formalizar a constituição, o nascimento da pessoa jurídica. É com o registro que aquele papel, aquele contrato que foi assinado pelos sócios, se transforma em pessoa jurídica. Antes do registro, não existe ainda formalmente a formação, a constituição de um patrimônio autônomo que é a pessoa jurídica. Este patrimônio autônomo, que é a pessoa jurídica, o ente da pessoa jurídica, somente se forma com o ato do registro feito corretamente. No caso das pessoas jurídicas não empresárias, elas devem ser registradas no cartório de registro das pessoas jurídicas. Já as pessoas jurídicas empresárias, que são as sociedades empresárias, e é isso que interessa para nós no nosso curso, precisam ser registradas na junta comercial. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o que é o ato de registro, quais são os efeitos dele e onde esse registro é feito, como é que funciona a junta comercial. Eu destaquei aqui algumas passagens que eu gostaria de ler com vocês. Então, vamos lá. Nos termos do artigo 967 do Código Civil, é obrigatória, então já tome cuidado com isso, é obrigatória, você tem o dever de fazer, tá? Então, é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início da sua atividade, seja um empresário individual, seja a sociedade. Então, sempre que você tiver ali um empresário, seja um empresário individual, pessoa física, seja um empresário, pessoa jurídica, uma sociedade empresária, estes empresários todos têm que se registrar antes do início da sua atividade e obrigatoriamente na junta comercial. Os registros dos atos constitutivos são aqueles documentos que vão formalizar o início da atividade, que em geral são o contrato ou o estatuto.
Então, o registro desses atos constitutivos é um importante requisito de validade, possuindo então a natureza declaratória, está declarando que o empresário vai exercer aquela atividade e de maneira regular. Então, o registro é importante para justamente você declarar para todo mundo que você está fazendo aquela atividade, para que todas as pessoas conheçam a existência daquela pessoa jurídica que surgiu. Inclusive, qualquer pessoa pode ir à junta comercial e pedir lá certidões e documentos a respeito das pessoas jurídicas que estão registradas lá, porque esse registro justamente está dando publicidade àquelas atividades que estão sendo exercidas pelos empresários. Então você consegue saber que uma pessoa existe, quem são os sócios, uma pessoa jurídica existe, quem são os sócios daquela pessoa jurídica, o que essa pessoa jurídica faz, onde essa pessoa jurídica está sediada, né? Então, tanto para fins fiscais, tributários, quanto para fins trabalhistas ou até mesmo aí de fornecedores que querem conhecer melhor os seus compradores, né? É importante você ter essa publicidade de todos os atos que envolvem a empresa e que não sejam ali atos do negócio da empresa, atos sigilosos, né? Então, o empresário precisa se registrar para poder exercer a sua atividade regularmente. Se ele começa a exercer a atividade sem o registro, ele estará em situação irregular. E aí ele não poderá fazer o pedido de falência, se ele quebrar, também não poderá fazer o pedido de recuperação judicial. E o que é mais importante para você que é contador, ele não conseguirá autenticar corretamente os seus livros. E aí ele vai ter que arcar com as consequências de não ter autenticado os seus livros. Tá? Então, entre outras coisas, ele não vai conseguir sanar adequadamente as suas dívidas tributárias, não vai conseguir cumprir adequadamente as suas obrigações acessórias. E você sabe que quando isso acontece, a gente vai ter que pagar algumas multas, algumas punições aí que a gente tem enfim, não conseguir, não deixar, omitir informações que são relevantes, né? E você sabe que justamente a importância desses registros e dos atos que estão sendo registrados e escriturados também em relação à contabilidade são fundamentais para todos os usuários ali da contabilidade, né? E dependendo da situação, dependendo do que o administrador está fazendo, isso pode inclusive configurar um crime tributário, tá bom? Então, é preciso tomar muito cuidado com essa questão do registro, especialmente conforme à medida que a sua sociedade vai crescendo, vai começando a gerar mais dinheiro e, por consequência, acaba gerando aí mais interesse do fisco e dos outros e dos investidores e eventuais aí fornecedores com quem você vai contratar, seus credores, tá bom? Além disso, os sócios da sociedade sem registro respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais. Então, aqui é um ponto que a gente discutiu na aula passada. Se você ficar com dúvida, dá uma olhadinha de novo na aula anterior. Mas nós vimos que existe um limite do que o sócio pode ser chamado a pagar pelas dívidas que a empresa tem. Então, uma vez que o empresário faz que o sócio assina lá o contrato e forma a pessoa jurídica, ele só é obrigado a investir na pessoa jurídica aquele valor que ele subscreveu no contrato. E se ele não integralizou todo o valor, ele deverá ser chamado a integralizar o que faltou. Uma vez que o sócio subscreveu o capital e integralizou todo o capital regularmente, ele não pode mais ser chamado a pagar pelas dívidas da empresa, salvo se houver aí um caso específico de desconsideração da personalidade jurídica. Foi isso que a gente discutiu na última aula. No caso da sociedade sem registro, o sócio não tem esse benefício. Então, se a sociedade não conseguir pagar uma dívida, o sócio sem registro responde sem qualquer limite pelos atos da empresa. Então, a empresa assumiu dívidas, o sócio tem que responder sem qualquer limite, sem essa proteção a mais que geralmente se dá aos empresários quando eles conduzem as suas atividades. Quando o empresário quer, então, formar a sua pessoa jurídica e iniciar as suas atividades, ele deverá ir à junta comercial e apresentar um requerimento que vai ser lá, né, ele vai já preencher aquilo e levar lá na junta comercial, indicando os seguintes elementos. Então aqui eu estou destacando só para você ter uma noção geral de quais são os dados que o empresário tem que apresentar. Então tem que indicar aqui nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e o regime de bens, se ele for casado,
a firma com a respectiva assinatura, que pode ser substituída pela assinatura eletrônica, então a assinatura do sócio, o valor do capital que está sendo ali subscrito e vai ser posteriormente integralizado, e também a definição do objeto e a sede da empresa. A sede da empresa é importante porque é ela que vai definir quem é a junta comercial responsável por fazer aquele registro. A junta comercial é um cartório, ela funciona como se fosse um cartório, e é um cartório, digamos assim, estadual. Então, cada estado tem a sua junta comercial. Então, é importante você saber onde fica a sede da empresa para que a junta comercial verifique se é naquela junta que você deve fazer o registro ou se você está registrando em outro estado a empresa que está sediada em um lugar diferente do que deveria. O ato de formação de uma empresa é um procedimento aí muito longo e complicado. Né? A tendência é que ele fique cada vez mais simplificado e, na verdade, hoje em dia, muitas dessas atividades aqui são feitas até de maneira meio que integrada, né? Então as coisas estão caminhando para uma tendência de serem cada vez mais simples. Mas você precisa tomar cuidado para não confundir duas coisas que são muito diferentes. Uma coisa é o registro empresarial, que é o que nós estamos falando hoje. E a outra coisa diferente disso é a inscrição fiscal. Então, o registro empresarial vai ser justamente o empresário assinando o contrato com os seus sócios e registrando aquele contrato na junta comercial. Não é o procedimento que vai gerar CNPJ, não é o procedimento que vai gerar número de contribuinte do estado ou do município. Então, no registro empresarial, o que você está fazendo é formalizando a constituição, a formação da sua sociedade e deixando claro para todo mundo que você é um empresário que está atuando naquele setor. Então, isso é diferente da inscrição fiscal, que vai ser feita depois do registro empresarial e que serve justamente para que você formalize, digamos assim, um cadastro junto à Receita Federal, Estadual ou Municipal, para que você possa pagar tributos. Então, são duas etapas diferentes. Primeiro, você faz aqui o registro empresarial, tá certo? E aí depois você faz a inscrição fiscal. Sendo que é neste momento da inscrição fiscal que você, ao fazer a inscrição lá federal, obtém o seu CNPJ, tá bom? Então, associe CNPJ a encargos tributários. Então, só vai ter CNPJ a pessoa jurídica que foi formada, que fez o registro primeiro, e aí depois vai fazer junto à Receita Federal a sua inscrição no CNPJ. Então, o registro empresarial é feito com o objetivo de regularizar o início da atividade, tornando públicos os atos do empresário, e tem como efeitos a formalização da criação da pessoa jurídica. Então, é com o registro empresarial que o empresário deixa claro para todo mundo o que ele está fazendo e se forma oficialmente a pessoa jurídica. Este registro deve ser feito na junta comercial, que nós estamos falando desde o começo da nossa aula, né? E a junta comercial é um órgão estadual. Você não deve confundir isso que nós acabamos de falar com a inscrição fiscal. Então, é após o registro que o empresário vai fazer a sua inscrição junto ao fisco, obtendo aí seus cadastros na Receita Federal, Estadual e Municipal, porque você sabe, nós temos que pagar tributos para a União, tributos federais, temos que pagar tributos para os estados, e temos que pagar tributos para os municípios. Então, o objetivo dessa inscrição fiscal é permitir a fiscalização tributária e viabilizar o pagamento dos tributos. A inscrição federal vai ser obrigatória para todas as empresas, porque todas as empresas vão acabar pagando algum imposto federal. O principal deles aqui, que vem à mente, é o imposto de renda. Toda empresa vai ter lá a sua renda que vai ser tributada. Né? Então, por isso que toda empresa tem que ter registro federal. Além disso, vai ter que pagar tributos que estão associados aos seus empregados. Né? Vai ter que pagar tributos relacionados ao INSS, vai ter que pagar tanto as contribuições dos seus empregados quanto as suas próprias contribuições ao INSS. Né? PIS, COFINS, CSLL, e você conhece aí, sabe que tem um monte de coisas.
Aí você tem que se perguntar, em relação à inscrição estadual e municipal, essa inscrição não necessariamente é obrigatória, embora seja comum você se inscrever. A questão é que na inscrição estadual só é obrigatória essa inscrição para os contribuintes que de fato vão praticar fatos geradores aí que têm a relação com os tributos estaduais. Então são aquelas pessoas jurídicas que a gente diz que são contribuintes principalmente do ICMS ou eventualmente de outros tributos estaduais. E a inscrição municipal vai ser feita para os contribuintes do ISS, as pessoas que têm que pagar tributos municipais. Tá bom? Então, essa é a diferença entre as duas coisas, o registro empresarial e a inscrição fiscal. Sendo que aqui, na nossa aula, nós estamos falando sobre o registro empresarial, porque é ele que envolve o estudo da legislação empresarial, que é a legislação que nós estamos estudando no nosso curso. O registro fiscal, a inscrição fiscal, envolve a legislação tributária, que não é o foco principal do nosso curso. Por isso, quando eu estou falando de registro, você deve, neste momento, considerar que nós estamos falando deste primeiro registro aqui, o registro original que você vai fazer para formar a pessoa jurídica. Não confunda o registro inicial com a inscrição fiscal, que é feita no momento posterior. Então, para a gente caminhar para o nosso último tema de discussão na aula, a gente falou sobre o que é o registro, para que ele serve, quais são os efeitos dele. Agora vamos ver como é que funciona o sistema de registro. Esse sistema de registro das pessoas jurídicas empresariais e dos empresários individuais envolve aqui dois grandes órgãos principais, o DREI e a Junta Comercial. O DREI, ele atualmente ele se chama DREI, mas ele era o antigo DNRC. É o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Este DREI é um órgão federal e a função dele é emitir normas e diretrizes gerais para a prática dos atos de registro pelas juntas comerciais. Então, as juntas comerciais são os órgãos que fazem o registro, e o DREI é um órgão que vai estabelecer as normas que essas juntas comerciais vão ter que observar. E o DREI acaba, então, funcionando também como uma maneira de corrigir distorções nos atos das juntas comerciais. Então, ele atua como um órgão de supervisão, orientação e fiscalização das juntas comerciais. Já as juntas comerciais que são órgãos estaduais, eles são propriamente os órgãos que fazem o registro das empresas. Então, quando você vai montar uma empresa, você não vai ao DREI registrar a empresa, você vai à junta comercial. A junta comercial vai aplicar no seu registro as diretrizes, as normas que foram baixadas lá pelo DREI. Então, o DREI manda e a junta comercial, digamos assim, executa. Tá? Então, é por isso que a gente diz aqui que a junta comercial está, em relação a isso, subordinada ao DREI. No exercício das suas atividades, então, as juntas comerciais somente verificam a regularidade formal dos documentos. Ou seja, o que isso significa, regularidade formal? Significa que a junta vai pegar lá a listinha de formalidades que você tem que observar e verificar se você cumpriu todos os requisitos. Se você entregou os documentos que tinha que entregar, se você assinou os documentos corretamente, se você fez o pagamento das taxas que tem que pagar. Agora, a junta comercial não faz um controle do conteúdo desses documentos. Então, se você, por exemplo, resolveu montar uma empresa para fazer festinha infantil, não é a junta comercial que vai falar, com esse capital aqui você não vai conseguir montar essa empresa, não. Você está com um modelo de negócio aqui meio errado, esse seu contrato está mal escrito, olha, tem uma cláusula aqui que gera uma ambiguidade, está confusa. A junta comercial não vai fazer esse tipo de análise. Ela não vai ver se o negócio que você está fazendo é um bom negócio, se você tem capital suficiente, se você tem sócios o suficiente, se os seus sócios são gente boa, não são gente boa, se o seu contrato está bem escrito, não está bem escrito. O que a junta comercial faz é verificar se você cumpriu os requisitos formais para
montar a sociedade. Agora, que sociedade você vai fazer, com quem você vai fazer, o que, que você vai, que serviço que você vai prestar, qual é o capital que você está investindo, nada disso interessa para a junta comercial. Isso é liberdade sua, não é a junta comercial que vai dizer o que, que você vai, como que você vai empreender ou não. Tudo bem? Então a junta comercial ela só faz a verificação da forma, se você cumpriu os requisitos de forma, tá? Então ela não pode fazer nenhuma exigência fora disso e também não pode fazer nenhuma exigência para você que não tenha fundamento na lei. Nós temos, na verdade, 3 atos que são registrados na junta comercial. E esses atos de registro são a matrícula, o arquivamento e a autenticação. O arquivamento é o ato do registro do empresário ou da pessoa, que pessoa física ou da pessoa jurídica. Então, a inscrição do empresário individual, tá? E a constituição, dissolução ou alteração contratual das sociedades empresárias. Tá? Então, o arquivamento é o registro do empresário individual e das sociedades empresárias. Sempre que você fizer uma alteração de contrato, por exemplo, da sua pessoa jurídica, você estará arquivando esta alteração na junta comercial. Tá bom? Então, inscrição e alteração são feitos pelo arquivamento na junta comercial. Além do arquivamento, nós temos a matrícula e a autenticação. A matrícula é a inscrição de profissionais que são definidos por lei como auxiliares do comércio. Então, são profissionais como tradutores públicos, intérpretes, leiloeiros, administradores de armazéns gerais. São pessoas que estão praticando atos que têm relação com o comércio e que, por exigência legal, precisam se inscrever na junta comercial. Então, se você quiser, por exemplo, ser um leiloeiro, tudo bem, legal, boa sorte. Agora, você, antes de ser leiloeiro, tem que se registrar na junta comercial. Você quer ser um tradutor público? Maravilha. Você vai ter que ir na junta comercial fazer o seu registro de tradutor ou de intérprete. Tudo bem? Então, esses profissionais, ao invés de arquivar, fazer arquivamentos, na verdade, eles vão fazer um ato que se chama matrícula. E por fim, nós temos aqui o mais importante para você que é contador, que é o ato de autenticação. O ato de autenticação se refere aos instrumentos de escrituração, os livros comerciais, tá? Então você foi lá e fez toda a escrituração da empresa. Essa escrituração tem que ser posteriormente autenticada e vai ser autenticada, em se tratando de uma sociedade empresarial, vai ser autenticada lá na junta comercial. Então, além de arquivar lá os seus contratos, alteração de contrato e coisas assim, a junta comercial também vai fazer a autenticação dos livros da empresa. Quando a gente monta uma empresa, essa empresa pode nascer com um prazo de validade, então ela vai durar 2 anos, 3 anos, 4 anos, ou então ela pode nascer sem prazo de validade. Então aquela pessoa jurídica vai continuar existindo até que alguém venha e encerre e dê baixa nela, certo? O que acontece quando a empresa fica inativa? Então, justamente porque a pessoa jurídica não tem, quando ela não tem prazo de validade, pode ser que ela fique inativa. O empresário montou a empresa, depois ele se envolveu com outras atividades e parou, deixou aquela empresa paradinha, guardada no armário, né? Não está usando mais a empresa. Isso pode acontecer principalmente com as empresas pequenas, né? Quando você tem 1, 2 sócios e é uma empresa pequenininha. Então, nessa situação, quando seja o empresário individual, seja a sociedade empresária, mantém sem fazer nenhum arquivamento novo no período de 10 anos, esse empresário ou essa sociedade deve informar a junta que ainda continua em atividade. Então, vai mandar lá um comunicado dizendo, olha, eu estou aqui quietinho, fazendo nada, mas a minha empresa continua ativa, tá? Eu só não falei nada para você, mas estou com ela meio paradinha, mas eu continuo com ela em atividade. Tá? Se não fizer isso, a empresa vai ser considerada inativa. Então, a junta comercial tem que comunicar o empresário de que a empresa dele está inativa. E aí o empresário, uma vez que recebe lá a cartinha da junta comercial, deverá informar se continua em atividade ou se não continua em atividade. Se não falar nada, é porque está inativo. Que uma vez que se configure a inatividade da empresa, a junta comercial vai poder fazer o
quê? Vai poder fazer o cancelamento do registro, tá? Então, quando você cancela o registro, isso não quer dizer que a empresa deixou de existir de repente. Significa que agora aquele nome empresarial não está mais sendo protegido, outra pessoa pode usar, e você vai ter que fazer um novo registro para praticar os atos empresariais. Então, se você teve o seu registro cancelado, então tudo aquilo que a gente estava falando sobre a importância do registro e que tem que estar registrado para funcionar, você vai ter que fazer um registro novo, tá? E aí, justamente nessa situação, o empresário vai acabar se desprotegendo, perde as proteções que ele tinha. Então ele vai ter que ir lá e informar a junta que não está inativo, tá? E lembrando que a junta não pode te inativar do dia para a noite. Ela tem que primeiro avisar o empresário que vai fazer, que vai considerar a empresa dela inativa, que vai cancelar o registro, e aí se o empresário não responder, ela cancela. Tá? Se ele responder que está inativo mesmo, também, mesma coisa. Tudo bem? Então era isso que a gente tinha que falar nessa aula. Agradeço você ter assistido tudo até aqui. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de escrever para mim. E eu espero você no nosso próximo vídeo.